Todos os perigos imagináveis. Primeiro, quando a gente acessa uma rede virtual, a gente não sabe quem está do outro lado. Segundo, as pessoas têm uma ilusão de que há um ser humano ideal, de que há um ser humano perfeito, de que há um par perfeito. Isso é fruto de carência, isso é fruto de uma baixa autoestima, de outro tipo de insegurança e até de um vazio existencial. No momento em que ela acessa essa rede, ela está idealizando muito mais do que encontrando. E do outro lado, poderemos encontrar pessoas patológicas, com personalidades extremamente manipuladoras. Aos poucos, vai abrindo aí um vínculo de confiança, e aí, de uma troca de telefone, passam a todo tipo de abertura um com o outro, e depois que há essa impregnação psicológica, o outro vai fazer o que aquele manipulador bem quiser entender. E as principais vítimas, infelizmente, são as mulheres. Por trás das telinhas dos computadores, normalmente essas pessoas são de dupla personalidade, doutor? Na realidade, uma rede, ela vai compreender pessoas de bom caráter e de caráter duvidoso. Pessoas que têm algum tipo de patologia e pessoas que não têm nenhum tipo de patologia. Há uma mistura total de personalidade, todo mundo cria o perfil que quer, que gostaria de ser amado, gostaria de ser desejado, o outro acredita naquilo que a sua carência pede para ele acreditar. Resultado, péssimos exemplos, situações terríveis que acontecem, tanto com perdas psicológicas quanto perdas financeiras severas. É natural por trás dessas telas estarem pessoas que pessoalmente são tímidas ou não têm coragem de expor a sua forma de ser, e por trás de uma tela ele bota para fora aquilo que ele ou ela sonhava ser? Com certeza, o público que mais acessa esses sites de relacionamento é um público que socialmente tem muita dificuldade de se relacionar. É um público que tem uma baixa autoestima e insegurança muito grande. Geralmente são pessoas mais introspectivas. No entanto, quando elas se manifestam na tela, elas colocam tudo aquilo que elas gostariam que o outro percebesse nelas. E aí cria essa rede incrível aí de pessoas maravilhosas, onde ninguém tem defeito, só tem gente perfeita. Infelizmente é isso. Outro dia, uma jovem do Piauí se envolveu com um rapaz, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro. E com apenas 22 dias, ele veio para levar ela para o Rio. E a família achou por bem ele ficar aqui. E após uma semana que ele estava convivendo com ela aqui, ele assassinou a jovem. Esses relacionamentos, eles perdem o limite, porque essas pessoas são tímidas normalmente, e eles perdem o limite. Por que acontece isso com tanta rapidez, doutora Valquíria? Geralmente, quando uma pessoa, você conhece um traço de personalidade patológico pela intensidade com que ele se manifesta. Como é que você acaba de conhecer uma pessoa e com 22 dias ela já muda? Ela já vem ao encontro e a família já percebe que tem algo ali que não está dentro de uma rotina, uma pressa, uma intensidade muito grande. Tanto é que ele não controlava os seus impulsos, que quando viu que não iria dar certo o relacionamento, culmina com o feminicídio, infelizmente. E esses relacionamentos, eles têm contribuído para o aumento desse número de mulheres violentadas, assassinadas, espancadas, porque o que se ouve normalmente na imprensa é que quase todos esses relacionamentos virtuais, quando eles se tornam realidades, eles apresentam sinais de violência. Por quê, doutor? Geralmente, seria precoce afirmar que esses relacionamentos que culminam com feminicídio ou com violência física ou psicológica são oriundos de uma realidade virtual. Então, como psicóloga, eu não posso afirmar isso, seria necessário um estudo referente a isso. No entanto, quando você abre uma janela para o desconhecido, quem está do outro lado da tela? Você não sabe que perfil é aquele. Você não sabe o que aquela pessoa busca. Nós temos casos que deram certo, que deram muito certo de pessoas que se conheceram de uma forma virtual, mas são poucos diante dos casos que não estão dando certo. Por quê? Porque existem personalidades que sabem que aquelas pessoas que buscam aquele tipo de relacionamento têm mais dificuldade com o relacionamento diante do outro, presencial.
Então se torna naturalmente uma vítima para aquelas personalidades mais manipuladoras. O que seria uma personalidade manipuladora? São as pessoas mais patológicas mesmo. São ciumentos patológicos, são aqueles que têm posse, são aqueles que gostam de se sobrepor ao outro, entende a fragilidade do outro e usa isso tanto da forma financeira para extorquir como de qualquer forma. Então, quando se abre uma janela para o desconhecido, o nome já está dizendo, é o desconhecido. Agora, o que vai vir disso, tem que ver o tipo de personalidade que você está ali se comunicando. Uma coisa, como psicóloga, que eu gostaria de deixar aqui claro, e que é importante que as mulheres tenham muito cuidado, é com essa intimidade. Depois que conhece alguém, começa uma intimidade e isso pode ser usado contra elas. Então, que elas tenham esse cuidado de não se expor muito, porque na realidade você não conhece a personalidade que está ali. Você conhece aquilo que você idealiza dela. Apenas há alguém por trás de uma tela, né? Sim. Doutora, mas a senhora, na condição de psicóloga, a senhora tem recebido pacientes, principalmente do sexo feminino, que vêm buscar apoio, socorro até, que está envolvida nesses relacionamentos, e elas sentem medo, mas o sentimento força elas a se aproximar, querer encontrar aquela pessoa, e tem delas que acabam indo buscar um apoio psicológico? Sim, muito. O que mais se busca hoje é um apoio para ter força para resistir a determinados relacionamentos que são extremamente abusivos. Sejam eles virtuais ou não, as mulheres hoje já buscam socorro. Principalmente quando elas estão sofrendo agressões físicas e psicológicas? Físicas e psicológicas. E é importante dizer aqui, eu já falei isso em outros programas, que o homem que belisca é o mesmo que mata. Aquele homem que dá um beliscão, que decide o que a mulher vai usar, que castra as amizades e que controla essa mulher, se essa mulher não for mais desse homem, objeto dele, ele termina exterminando. Então, o feminicídio ele não acontece da noite para o dia. O feminicídio ele culmina com o resultado de todas as agressões e abusos físicos e psicológicos que essa mulher já se submeteu. E, infelizmente, há uma ilusão de que esse homem irá mudar. E uma pessoa patológica, se não se trata, dificilmente mudará o seu comportamento. E como a psicologia vê essa obsessão? É uma dependência muito grande da pessoa que tem, porque quem tem obsessão, ele se alimenta da fragilidade da vítima. Então, alguém tem que ser subjugado. Então, quem está ali com o processo obsessivo, geralmente está com a personalidade mais fragilizada. Então, ele elege aquele objeto como dele. E elegendo como dele, se não for dele, não será de ninguém. E aí culmina, infelizmente, com esses dados aí elevados e tristes que nós temos, principalmente